Então, galera, oitavo ano, né? Mais uma aula de história. A aula de hoje a gente vai estudar sobre o processo, né, de movimentos, né, que deu a independências, né, americanos, né? Então, o tema da aula de hoje é o movimento de independência americana. A gente vai conhecer como se deu, né, a independência, né, no continente americano. Então, a gente vai observar que no fim dos séculos XVIII, né, a América inglesa, né, conquistou a sua independência, né, tornando-se, né, os Estados Unidos da América, né, inaugurou, né, o processo, né, de separação entre colônia e metrópole, né, e depois foi a vez, né, da colônia francesa, né, de Santo Domingo, que se transformou no Haiti, né, mas foi a partir de 1810 que a América espanhola pegou fogo, né, as guerras de independência explodiram, de norte a sul, e no Império Colonial Espanhol. E os chefes militares lutaram entre si, né? Os brancos lutaram contra os mestiços, né, indígenas, e grandes latifundiários, né, lutaram, né, contra trabalhadores sujeitos, né, à servidão. E, por volta de 1825, quase nada restava, né, das antigas colônias americanas da Espanha, né, que deram lugar a diversos países independentes, né, e Equador, Bolívia, né, Peru, Colômbia, Argentina, Chile. Nessas guerras, né, de libertação, grandes generais, né, como Simão Bolívar, San Martín e outros, né, se destacaram. Então, vamos conhecer, né, um pouco dessa história do movimento de independência da América, né? E a gente observa, né, quem lutou, né, pelas independências, né, americanas, né? Para responder essa pergunta, né, preciso a gente mencionar alguns grandes líderes, né? Estes, né, comandaram o exército ou escreveram, né, manifestos em que clamavam, né, por direitos à liberdade para seus povos, né, direito de comercializar livremente, né, seus produtos, direito de eleger seus governantes, direito, né, de determinar o destino de suas, ou seja, de suas novas nações, né? E na América do Norte, George Washington, né, comandou, né, o exército continental, né, contra os ingleses em 1676. Thomas Jefferson, né, redigiu, né, a Declaração de Independência, né, de Benjamin Franklin, né, e negociou o Tratado, né, de Paris, que consagrou, né, o nascimento, né, dos Estados Unidos da América em 1783. Não é à toa, né, que eles são chamados, né, de países fundadores, ou seja, em inglês, né? Então, a questão, né, dos países fundadores, né, dos países da América, né? E na América do Sul, o nome de Simão Bolívar é lembrado, né, por ter, né, comandado, né, exército que combateram, né, os espanhóis na Venezuela, na Colômbia, no Panamá, no Equador, no Peru, né, e na Bolívia, cujo nome, aliás, foi escolhido, né, em sua homenagem, né? E, além, né, de um grande general, Bolívar também, né, foi um grande sonhador, idealizou, né, a União Política da América do Sul, né, de língua espanhola, por ter sonhado com a união do antigo Império Colonial espanhol e em um grande país, né, da América do Sul. É considerado, né, o pai dos pan-americanos, né? Então, tem um nome, inclusive, né, ele leva o nome, né, ou seja, Bolívia, tem um nome em homenagem, né, ao Simão Bolivar. No Caribe, né, o francês foi Louverture, né, um ex-escravo que se tornou general, né, que conduziu a independência de uma importante ilha, né, açucareira. Na verdade, né, só a metade dela, a parte ocidental da ilha, que hoje corresponde ao Haiti. E aqui há o retrato, né, de George Washington, né, que na tela, né, que foi pintado. E aqui é o retrato, né, de Benjamin Franklin, né, também grande, ou seja, lutadores, né, pela independência
americana, e Thomas Jefferson, né? Aqui são os que podem ser destacados, né, na luta, né, pelo movimento de independência. E as lutas, né, sociais da independência, né? Ou seja, esses foram alguns dos grandes líderes, né, que comandaram, né, as lutas da independência nas Américas, né, que contaram com a ampla mobilização social, né? Nas independência, né, dos Estados Unidos na América, né, que mobilizou colonos, né, as 3 colônias, né, contra o domínio britânico, né, que garantiu a decisão, né, de lutar, foi a aliança estabelecida entre os comerciantes, né, da Nova Inglaterra, Filadélfia, né, Nova York, e os plantadores, né, de tabaco e algodão das colônias do Sul. E na América Espanhola foi então chamada, né, elite, né, crioula, né, que se organizou para enfrentar metrópoles, comerciantes, fazendeiros, militares, descontentes, né? Alguns brancos, né, mulatos, mestiços, né, também. No Haiti ocorreu uma aliança inédita, né? Foram os escravos libertos e quilombolas, né, que se uniram, né, contra os brancos franceses na luta pela liberdade. E a liberdade, né, para quem? Né? As independências foram muito variadas, né, e contaram com atores diferentes, de ambições distintas, né? O significado da ideia de liberdade, por exemplo, variou, né, de acordo com o grupo, né, social que liderava as lutas, né, contra o colonizador europeu. Afinal, cada grupo, né, tinha uma motivação própria. Ainda assim, é possível afirmar, né, que a ideia de liberdade, né, possuía, né, um significado, né, comum a todos, né? A emancipação política fundar, né, um governo próprio com gente da terra. E nos Estados Unidos, né, o objetivo era reunir todas as ex-colônias inglesas da América do Norte, né, em uma república, né, que garantisse os direitos, né, da maioria dos cidadãos e defensores, né, dos interesses econômicos de comerciantes e plantadores, né? Os escravos continuariam escravos. E aqui vocês podem observar, né, essa imagem, né, de Simão Bolivar, né? Ou seja, que até hoje, né, ele é reverenciado, né, por essa luta de movimento de independência da América. E a Revolução, né, americana, né? A Revolução Americana é a expressão mais utilizada, né, para designar a independência dos Estados Unidos, né? Mas o que foi mesmo essa revolução? Foi, antes, né, de tudo, uma mobilização dos colonos contra, né, diversas medidas, né, aprovadas na Inglaterra, né? E até a década de 1760, a Inglaterra havia, né, deixado seus colonos, né, relativamente em paz. Poucos impostos, autorização para armar navios e comerciar pelos mares. Mas, terminada a guerra, né, dos 7 anos, né, contra a França, que se alastrou, né, pelo território colonial, né? Ou seja, tudo mudou. E a opressão inglesa, né? Aí vem, né, que nos anos seguintes a Inglaterra, né, decretou uma série de leis, né, que provocaram, né, revolta nas colônias. A lei do açúcar, né, que taxou a importação do melado, né, que a Nova Inglaterra importava para produzir o rum. A lei do selo, né, que taxou jornais, documentos legais, né? A lei do aquartelamento, né, que obrigou os colonos a ceder suas casas, né, para oficiais ingleses. E a lei declatória, né, que confirmou o direito britânico para legislar sobre os assuntos coloniais. A lei Townshend, né, que trouxeram novos impostos, né, sobre o chá e a produção de papel de vidro, né, e de chumbo. E a lei do chá, né, que proibiu os comerciantes da América, né, ou seja, a lei de chá proibiu os comerciantes da América, né, e os colonos, né, tentaram resolver o assunto, né, sem romper com a Inglaterra.
mas, né, a intolerância inglesa, né, tomou as revoltas inevitáveis, né? A revolta mais famosa foi a de Boston, né? Partido do Chá de Boston, que aconteceu em resposta à lei do chá, em dezembro, né, de 1773, no porto de Boston, Massachusetts, né, indignados com o monopólio concedido à campanha das Índias, né, orientais, os colonos de Boston não queriam, né, que os navios ingleses atracassem, né, como não foram atendidos, né, se revoltaram, né, ou seja, aí se dá a revolta, né, relacionada à questão das regras, né, impostas pelos ingleses, muito severa. E a Revolução do Haiti, né, essa revolução, né, a colônia francesa de Santo Domingo era a principal produtora, né, de açúcar das Américas no século XVIII. Né? Dos 800 mil habitantes da ilha, 85% eram escravos. E os franceses raros eram comerciantes, né? Senhor de escravos, administradores de engenhos. Os mulatos livres, somados aos africanos libertos, ali chamados, né, de afranquis, né, ou seja, chegavam a cerca de 30 mil. Né? E Santo Domingo, né, vivia em permanente estado, né, de tensão. As rebeliões e as fugas de escravos, né, eram bem frequentes. E os mulatos, né, e libertos, que controlavam um terço dos negócios da ilha, desejavam, né, igualdade política, né, com os franceses. E poucos franceses ali, né, residentes, vivem, né, exprimidos, né, entre esses dois grupos, né? E a colônia, né, era um verdadeiro barril de pólvora, né? Bastava acender um pavio para explodir. E os impactos, né, da Revolução, né, na França, né? A Revolução Francesa, né, iniciada em 1789, né, acendeu, né, o pavio, né? Ou seja, em 1790, mulatos e libertos, né, se levantaram, né, contra os brancos, né, pelo direito de enviar representantes à Assembleia Francesa. Vicente Eugène, né, liderou a luta, mas os brancos, né, abortaram o movimento. Eugène, né, foi executado. No ano seguinte, né, foi a vez, né, de escravos e quilombolas, né, se levantarem contra os brancos. Na França, né, dilacerada, né, pela Revolução, os franceses não sabiam, né, o que fazer com a colônia. Como temiam que a Inglaterra apoiasse rebeldes, né, para formar a ilha, enviaram, né, um exército, né, de 6 mil homens para sufocar Levante, né, de 1791. A primeira vitória dos revolucionários de Santo Domingo, né, coube aos negros e mulatos livres, né, cujos direitos, né, de cidadania foram reconhecidos pelo governo jacobino francês, né? Mas a guerra, né, continuava a correr solta na ilha. E, em seguida, né, a gente vai observar Louverture, né, ou seja, que nasceu em 1743, né, na plantação de Breda, né, localizada no Haiti atual. E muitos historiadores dizem, né, que seu pai era filho, né, de um soberano, né, da África Ocidental, de uma região que hoje corresponderia, né, ao Benin, capturado, né, nas guerras africanas e vendido na ilha. Outros dizem que seu pai, né, era um escravo de nome Pierre Baptiste. Né? E Louverture, né, conseguiu, né, sua alforria e foi educado, né, pelos jesuítas, né, tornando-se católico, devoto, né, e trabalhou como transportador e acumulou, né, recursos suficientes, né, para comprar uma plantação. E chegou a ter 12 escravos, né, ingressou, né, nas milícias coloniais, fazendo carreira militar. Quando o governo francês da Convenção proclamou a abolição da escravidão nas colônias, em fevereiro de 1794, Toussaint, né, foi nomeado, né, general do Exército, que deveria combater os escravistas. Mais tarde, em 1801,
preparou, né, a constituição de um novo país, né, sem escravidão. Mas Napoleão, né, que já governava a França, recusou a independência, além de restaurar a escravidão. Aí aqui a gente pode observar, né, a imagem, né, de Louverture, né, embora tenha sido senhor de escravo, abriu mão, né, de tudo e lutou, né, com bravura pela liberdade dos escravos, pela independência, né, da ilha, né, que viria a ser chamada de Haiti, né, em 1804. E a convocação, né, Louverture, né, para a luta, né, ou seja, em discurso de 29 de agosto de 1693, o comandante negro, né, do Exército Revolucionário, afirmou: irmãos e amigos, né, sou Louverture, né, talvez o conhecimento do meu nome vos tenha chegado, né, ou seja, o discurso dele, né, iniciei, né, a vingança, né, de minha raça, quero que a liberdade e a igualdade reinem, né, em Santo Domingo. Trabalho, né, para que elas existam, né, unimos nossos irmãos, luteis comigo, né, pela mesma causa, né, arranqueis comigo de a raiz, a árvore da escravidão, né, ou seja, o discurso de Louverture, né, para convencer o povo a seguir ele, né. Quilombolas libertos, né, escravos da ilha, ouviram, né, seu chamado e se lançaram, né, à guerra, né, contra o exército francês, né? Foi nesse contexto, né, que os espanhóis entraram em cena, né, mandando reforços, né, para ajudar os franceses, né, que defendiam, né, a escravidão. E temia, né, que a rebelião do Haiti, né, se alastrasse, né, pela parte espanhola da ilha. E, em seguida, né, veio a questão da independência, né, e liberdade. Em 1802, né, a França, né, incluiu outra vez, né, nos acontecimentos da colônia, Napoleão, né, decretou a restauração da escravidão e enviou o general Charles Leclerc, né, com um exército, né, de 60 mil homens, né, para restabelecer a ordem na ilha. A luta, né, dos africanos, né, se radicalizou, né, passaram a lutar não só pela liberdade contra a escravidão, mas também, né, pela independência da colônia, né. Toussaint, né, rompeu com a França e liderou, né, a luta, né, pela emancipação política. Capturado, né, na guerra, ele foi logo enviado à França, onde morreu, né, de pneumonia na prisão em 1803. Na ilha ele foi substituído por grandes chefes quilombola, Dessalines, né, Pétion, Christophe, e a guerra continuou, né, em frente, né. E os franceses, né, não aguentaram, né, o Haiti se tornou independente da França em 1804, né, tornando-se, né, também a primeira república negra das Américas. Então, o Haiti foi a primeira república negra, ou seja, a conseguir a liberdade, né, dos escravos na América. Aqui a gente observa, né, imagem da guerra pela libertação, né, do Haiti, né, ou seja, uma apresentação de soldados franceses, né, tentando conquistar o Monte 3, né, os Palmeiras, né, enfrentando forte resistência do Exército Negro. E a gente observa, né, a luta dos haitianos pela sua libertação nessa imagem. E também teve, né, as revoluções na América Espanhola, ou seja, as tensões, né, na América Espanhola também cresceram, né, no século XVIII, havia disputa, né, no interior, né, dos grupos dominantes, né, e explodiram revolta dos grupos dominados, né, contra a opressão colonial. As tensões, né, e rebeliões que deram, né, nesse período. No topo da sociedade, a elite crioula, né, desafiava os espanhóis, né, chamados, né, de peninsulares, né, ou seja, por terem nascido na Península Ibérica, né, pois desejavam, né, participar do poder controlado por eles, né. E na base, né, social explodiram revoltas contra a opressão colonial, os impostos, os trabalhos forçados, né, dessa região. Eram, né, os indígenas, né, nesse caso, que desafiavam, né, o poder da Espanha e da própria elite, né, local, né, que exploravam os nativos desde o início da colonização. E
a aurora, né, das independências. Foi a aurora das independências, né? A aurora é o nome que se dá ao nascer do sol, e foi o que aconteceu na América, né, espanhola, por volta de 1810, quando surgiram, né, os primeiros movimentos, né, de emancipação, né, uma aurora das independências. E a França, né, revolucionária, teve novamente, né, um papel importante nesse contexto, né? Era tempo de Napoleão, né, como a gente lembra, né? Esse período a França era dominada, né, pelo Napoleão, Napoleão Bonaparte, né? Em 1808, né, ele invadiu a Península Ibérica, né, e destronou o rei, né, colocando seu irmão José Bonaparte, né, no trono espanhol. E os espanhóis reagiram, né, se instalando, né, um governo de resistência em Cádiz, né, no extremo sul da península, um governo que não mandava na Espanha, né, muito menos nas colônias. E em seguida as guerras, né, de 1810, e o vice-reinado do Rio Prata, né, o berço da futura Argentina, né, a independência foi proclamada em 1810, né, a chamada Revolução de Maio. E o vice-reinado, né, de Nova Granada, futura Colômbia, e na capitania geral da Venezuela, né, Simão Bolívar, avançou com seu exército libertador, né? E o vice-reinado da Nova Espanha, né, base início da independência, né, futuro México, levantes populares, né, populares deram, né, ou seja, da Espanha enfrentou crise, né, afrouxando, né, o controle das colônias e permitindo, né, aos crioulos, né, que ocupassem cargos políticos, né, um governo colonial. Na Espanha, né, uma assembleia foi convocada em Cádiz no ano de 1810, né, para dar à monarquia, né, um regime constitucional, acabando, né, assim, com o absolutismo. Uma Constituição foi aprovada em 1812. Depois da independência, né, veio aquela história, né, dos países latinos americanos. Logo após a independência, né, foi marcado por guerra de todo tipo, né? Disputas pessoais pelo governo, né, dilema sobre se as repúblicas deveriam centralizar ou não o poder, ou se deveria ou não abocanhar, né, um pedaço, né, de outros países, né? E veio a questão, né, do panamericanismo, né, bolivariano, né? Ou seja, apesar da desintegração territorial, né, houve, né, uma tentativa, né, de unificar os territórios, né, da antiga América Espanhola, né? E o autor da ideia foi Simão Bolívar, né, que chamou o novo país, né, de Gran Colômbia, composto, né, por Colômbia, Venezuela, Peru, Equador e Bolívia. E ainda considerou, né, a inclusão, né, dos países da América Central e do México. O Pan-Americanos foi um fracasso total, né? As lideranças dos países recém-independentes, né, queriam, sobretudo, conservar, né, o poder que havia conquistado, né, em cada guerra regional. O plano de Bolívar, né, não saiu do papel. E veio as repúblicas liberais, né, ou conservadoras, né? Como vimos, né, pouca coisa mudou na vida, né, dos trabalhadores, dos indígenas e dos mestiços pobres, né, depois da independência. O liberalismo, né, dos libertadores se reduzia a defender a liberdade do comércio e a autonomia política, né, de seus países. Que a gente vai ver, né, exemplo, né, Simão Bolívar, né, que em seu discurso em 1819 ele disse, né, que os governantes deveriam ser ocupados pelas classes decentes, ou seja, pelos proprietários de terras, né, e comerciantes ricos, ou seja, discriminando, né, a classe mais humilde, deixando elas de lado. E os trabalhadores e pobres, né, deveriam ser excluídos da política, né, e não deveria ter nem mesmo o direito de voto, né? E Simão Bolívar viveu, né, tempo suficiente para perceber que seus países sul-americanos jamais ficariam unidos, né? Morreu
em 1830, né, de tuberculose, que era, então, né, uma doença fatal. E no leito de morte, né, mandou um ajudante, né, queimar todos os seus documentos, né, incluindo cartas e discursos, né. Se o ajudante cumprisse essa ordem, né, o que não fez, o estudo, né, da história latino-americana, né, sofreu um duro golpe, né, Bolivar, por um grande líder político das guerras de independência, mas um líder que nada tinha a ver, né, com a defesa do povo e de seus direitos políticos, né, ou seja, como ele mesmo disse, né, os governos, né, deveriam ser ocupados, né, por classe decente. Classe decente para ele era aquelas pessoas proprietárias de terra, né, e os comerciantes mais ricos, né. Aqui tem a imagem, né, que é do Bolivar, né, que até hoje, né, é saudado, né, como um libertador, né, mesmo com algumas ideias meio contraditórias, né. E os gigantes, né, da América do Norte, ou seja, os Estados Unidos, né, da América, né, o país aprovou sua Constituição em 1787, né, instituindo uma república federativa, né, com equilíbrio, né, entre o poder central e os governos estaduais. Não demorou muito, né, para que o governo dos Estados Unidos promovesse, né, uma grande expansão territorial, como você já deve ter observado, né, que em 1823 o presidente James Monroe proclamou, né, uma doutrina que levou seu nome, né, ficando conhecido como a doutrina Monroe, né, ou seja, a questão, né, de anexar, né, territórios vizinhos ao território americano. Ele pode ser resumido, né, em uma frase, né, a América para os americanos, né, ou seja, o objetivo geral era impedir que os países europeus, né, se intrometer, né, nas independências, né, dos países americanos. Ou seja, ele queria controle total, né, dos países americanos. Mas seu objetivo específico, né, era defender a expansão, né, estadunidense para o oeste, né, mesmo que à custa da independência de outros países, né, como o próprio México. E quem pagou o maior preço, né, por essa expansão, contudo, foram os nativos, né, da América do Norte, né? Eles foram, né, massacrados, né, durante todo o século XIX. E os países fundadores, né? Os países fundadores, né, não viveram, né, para ver a expansão do gigante, né? George Washington, né? Foi o primeiro presidente eleito, né, dos Estados Unidos em 1789, né? Ele morreu 10 anos, né, depois, aos 67 anos. E Thomas Jefferson, né, foi o terceiro presidente estadunidense eleito, né, em 1803, como morreu apenas em 1826, aos 83 anos de idade. Jefferson foi o único que conseguiu, né, testemunhar, né, os primeiros momentos, né, da expansão territorial do país. Benjamin Franklin, né, embora tenha vivido mais do que outros, foi o que morreu mais cedo, né, em 1790, né, aos 84 anos. Após a independência, né, ele foi embaixador dos Estados Unidos na França. Ao regressar, né, dedicou-se, né, à causa, né, da abolição da escravidão. Dos três fundadores, né, citado Franklin, né, o cientista que observava, né, as estrelas, né, foi o mais apegado, né, ao valor da liberdade, porque condenou a escravidão, né, dos africanos e de seus descendentes.